CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, boa tarde, feliz ano novo. Olá, Aurélio de Freitas, feliz ano novo para a gente, para todo mundo que está no estúdio aí, os colegas e os nossos ouvintes também, um ano maravilhoso para a gente. Andréia, a gente fica pensando nas escolhas profissionais, né? E muitas das vezes, ao olhar para trás, a gente pode se colocar falando assim, eu acho que eu até recebia bem, eu tinha um salário, poderia ser melhor, mas frente à realidade, estava bem. Mas eu não era feliz. Ou ao contrário, nossa, eu não ganhava tão bem, mas eu gostava tanto de trabalhar naquele ambiente. Isso tudo tem uma forma da gente entender esse lado emocional e subjetivo das coisas, né? Total, Aurélio, muito bons esses dois exemplos que você deu aí, porque isso tem sido cada vez mais relevante, sabe? Eu tenho observado que em sala de aula, ou com os meus mentorados, ou com as pessoas que eu converso às vezes informalmente, é impressionante como todas as pessoas sempre têm um tema relacionado ao aspecto emocional pesando nas decisões profissionais. A gente, mais do que nunca, eu não tenho dúvida que o efeito, né, pandemia, acabou aflorando muito isso a gente, mas como isso tem feito diferença para todo mundo, uns em maior medida, outros em menor medida, mas como a gente tem pesado o aspecto emocional nas nossas decisões de carreira. E aí já tem gente chamando isso de era do salário emocional, né? Que é aquele salário que não é financeiro, de dinheiro, mas é toda esse amparo psicológico, né, que o ambiente profissional é capaz de gerar na gente. Então, sem dúvida, quando a gente toma decisões de carreira, a gente olha para trás, a gente pode chegar a essas duas conclusões. Poxa, não era um salário assim, né, financeiro tão relevante, mas lá eu tinha uma relação saudável com os meus colegas, com as minhas lideranças, eu tinha uma série de benefícios que me geravam uma segurança psicológica, ou então eu mudei, estou com um salário maior, enfim, mas não tenho aquela tranquilidade que eu tinha lá atrás e vice-versa. Então, sem dúvida alguma, esse tema, começando o ano, né, e trazer é muito interessante para as nossas reflexões de carreira, o quanto a gente está consciente sobre a relevância do salário emocional, né? Entender isso, Andréia, tá ligado a uma geração específica ou é algo que sempre aconteceu, mas não era entendido de forma mais clara assim? Ela veio muito um questionamento no que a gente chama da geração Y, né? Que são as pessoas que hoje, um dia já foram mais jovenzinhas, né? Mas hoje estão aí na casa dos 30 e poucos anos. E a geração Z, que aí sim, os muito jovens, que estão aí até 24 anos, eles trazem isso como uma exigência fundamental em termos de carreira. Mas eu diria que isso está pegando todo mundo. Eu, por exemplo, sou da geração X, que é o grupo aí de 40, 50 anos, e isso já interfere diretamente na minha vida e na vida de tantas pessoas da minha faixa etária, porque, de novo, né, acho que o mundo a gente já vem refletindo, mas a pandemia acelerou a questão da finitude, do que realmente vale a pena, da dimensão que o trabalho precisa tomar na nossa vida como um todo. A gente até falou um pouquinho isso em outro momento aqui na CBN, que a gente quer ampliar a nossa vida para outros elementos. E aí você gastar, às vezes, 8 horas, 10 horas, 12 horas do seu dia num trabalho, né, que já é por si só desgastante, e não ter nem saúde emocional nesse trabalho, as pessoas começam a colocar isso na balança, e muitos, e não são poucos, tá, Aurélio, que tomam a decisão, às vezes, de ir para um lugar com um salário menor, mas que tem uma garantia ali de alguns fatores determinantes para manter a sua saúde emocional. Então, de verdade, esse tem sido um tema cada vez mais relevante. Mas a gente está falando também das pessoas que estão identificando esse lado positivo quando elas veem que tem esse benefício em você ser feliz, literalmente assim, né? Mas as empresas, elas também estão antenadas em proporcionar isso para os seus comandados ou para os seus empregados? Isso é um ponto muito interessante, Aurélio, que eu queria trazer para a gente discutir, porque essa pesquisa, né, essa matéria que a gente está, esse tema que a gente está falando veio nessa edição agora mais recente da revista Você S.A. e uma jornalista chamada
Fernanda Colaviti, né, com 2 T's, trouxe uma matéria super completa, e ela trouxe alguns fatores determinantes para a gente identificar não só o empregador, no sentido de viabilizar essa saúde emocional, né, esse salário emocional para o seu funcionário, mas também o funcionário que quer entender, deixa eu entender um pouco melhor como que eu consigo diagnosticar se eu tenho esse salário emocional ou não. Mas antes disso, de falar esses fatores determinantes, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, é reconhecer que isso é um elemento fundamental hoje. Eu ainda vejo algumas empresas, donos de empresas, empresários, líderes, já reconhecem isso com muita tranquilidade e estão aí no desafio de encontrar mecanismos para viabilizar isso para os seus colaboradores. Mas ainda tem gente que nega isso, acha que é uma coisa um pouco, uma frescura adicional de uma geração, né, que chamam, que eu tenho bastante desconforto com essa expressão mimimi, mas a geração mimimi, a geração das frustrações, e isso nada mais é do que uma negação a um dado de realidade, né, que não perpassa só as gerações mais jovens, mas todas as gerações, como eu disse. Mas para as empresas que acreditam, né, e que já reconhecem, porque verificam que isso é um fator determinante, eu queria falar alguns fatores aqui para ficar no radar não só do empregador e do líder, mas do próprio funcionário e do próprio líder também, né, que não deixa de ser um colaborador em qualquer empresa. Então, eu queria falar de 2 em 2, são 10, mas dá para a gente falar bem rapidinho, Aurélio, pode ser? Fica à vontade. Então, vamos lá. Os 2 primeiros, né, autonomia e pertencimento, então o profissional sentir que no seu dia a dia profissional ele tem algum nível de autonomia para gerenciar a sua prática profissional e foge um pouco daquela estrutura comando e controle que o líder quer dizer absolutamente tudo que precisa ser dito e o profissional fica ali sem essa sensação que é tão valiosa, né, da nossa autonomia profissional. E o pertencimento, que é me sentir parte de uma estrutura onde eu sou acolhido, onde eu sou aceito. Então, esses são os 2 primeiros fatores determinantes. Os outros 2 são criatividade e direção, então eu estou num espaço em que eu posso exercer a minha criatividade, uns mais criativos, outros menos criativos, mas a criatividade é uma questão só de fomento, né, para a gente poder exercitá-la, e a direção, um lugar claro, onde tem direcionamento, onde eu sei qual é a perspectiva da minha carreira dentro daquela empresa. Então, esse é o 4º fator. O 5º e o 6º é ter prazer e um domínio na função. Então, prazer é alegria, né, Aurélio? Porque trabalho é felicidade, é lugar de ampliação de consciência, de bem-estar. Então, lugares que dão para a gente essa sensação de prazer. E o domínio da função é garantir que eu estou numa atividade profissional em que eu tenha algum domínio, porque é muito ruim a gente assumir uma função profissional em que a gente não tem aquela satisfação com a realização do nosso trabalho, né? E também isso conta. André, só te interrompendo um minutinho, só para tirar uma dúvida disso que você falou. As pessoas podem confundir um pouco, lembrar que o trabalho, ele também tem muitos desafios, tem fases que não são boas, não é ser feliz o tempo todo, ficar ali esperançoso o tempo todo, é saber que as fases ruins elas acontecem, ter gás para renovar, porque senão as pessoas vão falar assim, se eu não sou feliz 24 horas, então eu não estou sendo reconhecido emocionalmente. Exatamente, porque essa felicidade a gente não tem nem na vida, né, Aurélio? Não é, a vida é um pacote completo. A vida é um pacote completo, né? Com alegrias, tristezas, frustrações, notícias ruins, notícias boas, e é assim no trabalho também. Mas eu sempre faço uma provocação para quem está ouvindo, e não só no trabalho, na vida pessoal, em que a gente está se relacionando com as nossas amizades, que é o seguinte, a balança, Aurélio, é assim, né? Se na maioria do tempo você não tem prazer, é algo que você tem que repensar, porque o certo, sim, é a gente, na maioria do tempo, ter prazer. Uma hora ou outra a gente vai se aborrecer, um projeto que a gente, né, pensou não deu certo, ou aquela promoção que a gente imaginava que a gente receberia não foi dada a mim, foi dada ao colega. Então, essas coisas são do mundo normal, né, da vida real. Agora, se a maioria do tempo, se eu não tenho prazer na maioria do tempo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja qualquer dimensão, aí eu acho que acende
o sinalzinho vermelho. Mas você tem razão que esse prazer aqui não é aquela alegria o tempo todo, porque a gente não tem isso nem na vida, né? Uhum. Mas seguindo aqui os 4 últimos, inspiração e crescimento pessoal. Então, inspiração no que eu faço, nas pessoas ao meu redor. Eu preciso me inspirar de estar naquele lugar, seja porque ele é um lugar que me viabiliza o meu desenvolvimento profissional, ou porque eu vejo profissionais mais maduros e que são referência para mim. E o crescimento pessoal, que é uma oportunidade de eu estar ali trabalhando e também, de alguma forma, me desenvolvendo na minha dimensão mais pessoal. E os 2 últimos, que é crescimento profissional, um lugar que eu possa crescer profissionalmente, me desenvolver, aprender, assumir desafios e poder enfrentar os desafios. E, por último, o famoso propósito, que a gente também já trouxe algumas provocações aqui do nosso quadro, mas aqui na matéria diz propósito no sentido de o próprio trabalho ter um significado maior do que só eu estou ali todo dia para no final do mês ganhar um salário para pagar os meus boletos. Não, isso é importante, mas é importante que ele também tenha algum significado. Então, esses são os 10 elementos para a gente ter um norte, se a gente está tendo um salário emocional que compense a nossa realização. E muito importante, né, Aurélio, quando a gente fala de salário emocional, aqui a gente não está desqualificando a relevância de um salário financeiro, que tenha dinheiro, obviamente que não, porque a gente também realiza muito dos nossos sonhos através do dinheiro e do nosso trabalho, né? Uhum. Sem dúvida alguma, dinheiro é importante, mas a gente traz aqui esse outro elemento que é cada vez mais contemporâneo, que é a saúde emocional, e que agora a gente tem essa expressão aí cunhada como salário emocional, que eu achei muito interessante trazer aqui para os nossos ouvintes. André, quando você está falando aí que nem todo mundo tem isso, ou muitas pessoas já estão buscando por isso, e que as empresas elas começam a ficar antenadas a esse tipo de importância também, essas empresas e esses profissionais, e aqui aí eu acho que é uma questão dos dois lados, né? Identificando que não está lá tão legal, eles estão se preparando ou preparados para trocar esse diálogo, falar, olha, não estou tão feliz aqui, vamos sentar e ver como que a gente pode melhorar? Sem dúvida, Aurélia, a matéria, inclusive, estimula isso, né? Que está faltando espaços de fala, espaços de escuta, diálogo, o entendimento, porque, inclusive, esse salário emocional, né? A gente trouxe alguns fatores determinantes, mas eles podem ser muito diferentes, dependendo das naturezas das empresas, na natureza das pessoas que ali trabalham, né? Então, a forma da gente estabelecer esse entendimento, sem dúvida, é perguntando, né, o que para você é esse salário emocional, o que te motiva, o que te alegra, o que talvez não esteja tão adequado hoje no nosso trabalho, que está inviabilizando que você realize esse trabalho de uma forma mais estimulante, motivadora, enfim. Então, sem dúvida alguma, Aurélio, o diálogo, né, abrir espaço para as pessoas falarem e colocarem as suas questões é muito importante. Não no sentido, um sentido tão privado, porque, obviamente, que empresas têm regras, né? Uhum. Empresas têm o objetivo fim de lucrar e de gerar produtividade, não tem erro nenhum nesse sentido. As empresas, elas não nasceram, por isso que eu tenho uma expressão que eu particularmente não gosto, que tem empresas que falam que o objetivo delas é fazer as pessoas felizes. Eu acho isso uma preocupação, porque é uma responsabilidade tão grande, e as empresas elas não foram criadas com esse objetivo. Elas foram criadas. E como você disse, ninguém nunca, todo mundo vai estar feliz o tempo todo, né? Exatamente. Imagina você ser responsável pela felicidade de alguém. A gente não pode ser responsável pela infelicidade, né? Mas felicidade é um pouco demais. Mas o diálogo é sempre fundamental para a gente estabelecer ali quais são os parâmetros para viabilizar um melhor ambiente de trabalho saudável, né, e emocionalmente seguro para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente deseja, inclusive, para 2023. Empresas que viabilizem espaços de maior segurança psicológica para os seus funcionários. Bola de cristal, acho que todo mundo gostaria de ter, mas como não temos, essas pessoas, André, que estão trocando de emprego, que não estavam felizes, que estão buscando outras oportunidades, tem dicas que você pode dar para essas pessoas abrirem seus olhos em busca dessa satisfação emocional, desse salário emocional?
Olha, Aurélia, eu acho que essas 10 dicas, esses 10 fatores determinantes que a gente acabou de ler, são indícios muito interessantes, sabe? Da gente revisitar e no próprio processo de entrevista, porque a gente vive uma era interessante que no passado, né, só as empresas que faziam perguntas para a gente no processo seletivo. Agora a gente começa a fazer pergunta também. Então a gente tem o direito de fazer pergunta para entender o grau de autonomia, para entender como que é a minha liderança, como que é a questão, né, de políticas que viabilizam aí essa parte de segurança emocional, o quanto a empresa em seus valores tem isso muito delimitado. Então entender a cultura e principalmente com quem você vai trabalhar, isso é muito interessante, porque tem um conceito, eu já trouxe aqui algumas vezes no quadro, um autor chamado Michel Beckman, que ele fala que tudo começa pelo quem, né? Então, às vezes, os valores da empresa que você vê lá no site, na hora que você vai pesquisar, é tudo muito lindo, e você acha que aquilo tem a ver com os seus valores, mas aí você encontra um chefe, uma liderança, e que na hora do dia a dia você, enfim, não bate aí muitas das vezes, né? Inclusive tem uma máxima aí que a gente pede demissão, não é do CNPJ, mas do CPF, né? Então, conhecer o CPF que a gente vai trabalhar, eu entendo como uma dica também complementar a essas 10 aqui, 10 fatores determinantes que a gente leu e que vai estar lá para o pessoal ouvir lá no nosso podcast para refrescar a memória dos 10 fatores determinantes. Inclusive, Adalberto, quem quiser depois escutar os nossos papos com os comentaristas, pode fazê-lo, né? É isso aí, tudo disponível lá no nosso site, o cbnvitoria.com.br, e o seu podcast também, gente, favorito. Você tá ouvindo aí. Quer ouvir depois novamente, quer pegar um trechinho que talvez você não conseguiu acompanhar na íntegra? Basta você procurar o nome do nosso quadro lá na sua loja virtual que aparece pra você, como é o caso da André que tá falando agora com a gente. Só procurar lá, CBN Vida Profissional, que fica todo o arquivo. Então, tudo que é dito ao vivo fica disponível lá. Aurélia, Andréia. André, vou pedir só um pouquinho para você aguardar com a gente o Repórter CBN na volta para a gente encerrar participação e pergunta dos ouvintes, pode ser? Combinado. Primeiro CBN Cotidiano de 2023 de volta, e a gente continua a conversar com a Andréa Salsa sobre salário emocional, aquele reconhecimento, aquele gás, aquela felicidade que você tem no seu trabalho que por muitas vezes pode até acabar complementando ou até ajudando para você se sentir de fato feliz. Andréia, nosso ouvinte José mandou uma mensagem para a gente. Como definir um equilíbrio entre o salário, o dinheiro mesmo, que cai na conta, e o salário emocional? Porque, segundo ele, muitas empresas não conseguem enxergar que uma melhor remuneração seria mais adequada do que investimentos em um melhor ambiente e vice-versa. Dar aumento, mas não oferecer um bom ambiente não vai levar a um bom desempenho do funcionário e vice-versa. Como definir, então? Olha, muito bom esse ponto, porque aí me parece até uma provocação, que eu adoro provocações saudáveis, né? Que é algumas empresas, inclusive, criando álibis, e aí talvez seja isso que o ouvinte está trazendo aqui para a gente discutir, criando como álibi para não aumentar um salário que está defasado, dizendo que vai, então, direcionar os seus investimentos no aspecto aí para gerar um salário, né, emocional. Obviamente, ainda bem que eu fiz a observação antes, né, Aurélia, de falar que salário emocional não tem a pretensão, pelo menos aqui no nosso quadro, de desqualificar a relevância do salário financeiro. Né? Essa máxima, né, Aurélia, que dizem assim, o dinheiro não traz felicidade. Realmente não traz, mas ajuda, que é uma beleza, né? Nossa senhora, quem me dera os 550 milhões na minha conta. Não é? Muitos dos nossos sonhos, eles são realizados através do dinheiro. A gente está numa sociedade, né, felizmente ou infelizmente, em que a gente precisa, né, de dinheiro para comprar as nossas coisas e realizar os nossos sonhos da nossa família. Então, eu entendo que não cair, né, nessa armadilha, seja o empregador, seja o empregado, de deixar de requisitar, né, enfim, desejar ou solicitar à sua empresa um aumento salarial que esteja compatível com o mercado, em detrimento de uma justificativa de que eu estou investindo no salário emocional.
Hoje, o grande desafio das organizações, sem dúvida alguma, é esse equilíbrio aí entre o salário financeiro, dinheiro remunerado, né, com a moeda local, e o salário emocional. Não está sendo fácil realmente fazer a gestão no ambiente profissional, e por isso que tem um autor que eu tenho lido muito, um autor israelense, chamado, o sobrenome dele é Oz, que ele disse que uma das grandes preocupações da era contemporânea é que as pessoas querem resolver problemas complexos com soluções simples. No mundo profissional, na vida profissional contemporânea, não tem solução simples. Então, essa provocação que o nosso ouvinte nos traz é isso, a gente precisa o equilíbrio e não justificar nenhum nem outro por conta, né, das dificuldades que a gente precisa ter para equilibrar essas duas dimensões de salário. Muito bom ponto aí do ouvinte. André, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e um ótimo 2023 para nós, com muitas boas notícias, com muito emprego, com muitas promoções, com muito salário financeiro, muito dinheiro e muito salário emocional também para todo mundo. É o que eu desejo aí para nós e para os nossos ouvintes. E que dê tudo certo. Muito obrigado, André, que a parceria continue ao longo de 2023. Excelente tarde para você.